Oi, gente. Diz uma coisa pra mim. Você sabe o que é compaixão? Você já parou para analisar essa palavra? Você conseguiria definir para mim o que é compaixão? Eu tenho aprendido que compaixão é, entre tantas definições, né? Uma delas é se importar. Se importar com as pessoas, se importar com uma situação que alguém esteja vivendo. Nós temos ministrado sobre compaixão lá na igreja e a gente tem usado muito o testemunho do bom samaritano, né? Que está indo pela estrada, no seu cavalo, levando a sua vidinha. A história, quando você entra nela, nesse quadro, você vê a história desse homem que está viajando a cavalo por uma estrada e se depara com alguém que ele não conhecia, alguém que estava machucado, que estava ferido, que estava quase como morto, alguém que tinha sido vítima dos salteadores, dos bandidos, alguém que havia sido roubado. Para piorar, dois religiosos haviam passado por ali, por aquele caminho. O sacerdote passou de largo, não ajudou. O levita também passou por ali, não ajudou. Então, esse bom samaritano, ele encontra pelo caminho dele alguém que havia sido, além de machucado, desprezado, né? Alguém que estava quase morto. Alguém que não tinha nada a ver com a vida dele. E ele se importa, né? Ele se importa, ele para a sua viagem, ele desce do seu cavalo, ele vai lá, ele talvez não pudesse até não ter muito para oferecer, mas a Bíblia diz que ele tinha azeite, que ele tinha vinho. Ele pega desse azeite e vinho, passa sobre as feridas daquele homem que ele não conhecia, que ele não sabia quem era, alguém que aparentemente não tinha nada para oferecer para ele, mas ele tinha algo para oferecer para aquele homem. Por mais pouco que fosse, ele para tudo e ele vai ali aplicar o azeite e o vinho. E ele faz os curativos e ele coloca sobre o seu cavalo, leva para uma hospedaria, cuida dele a noite toda e no outro dia ele diz para o dono da hospedaria: cuida desse homem para mim. Se você tiver que investir algum valor a mais, algum dinheiro a mais, não se detenha em fazer, porque você não vai perder com isso, porque quando eu voltar, eu vou te restituir. E esse bom samaritano é alguém que se importou, que parou de fazer o que estava fazendo, que abriu mão das suas prioridades para investir na prioridade de outra pessoa. E essa atitude foi vital para a vida daquele homem, porque provavelmente a história daquele homem seria totalmente afetada se ele não tivesse tido esse ato de compaixão, de parar, de se importar com aquela pessoa. Aquele homem poderia ter morrido, a vida dele poderia ter terminado ali. Mas esse ato de compaixão muda a história da vida daquele homem. Aquele homem tem a sua vida, ele tem a oportunidade, né, de ser tratado, de ser curado. E a Bíblia não diz o que aconteceu depois, mas eu creio, né, que o exemplo que Jesus quer deixar aqui, que assim como o samaritano foi de vital importância na vida daquele homem, para fazer diferença na vida daquele homem, quando Jesus termina de contar essa parábola, ele diz assim para os intérpretes da lei: vai tu e fazes o mesmo, né? E ele estava falando ali de requisitos para que nós pudéssemos ter a vida eterna, porque a pergunta dos doutores da lei ali era: o que temos que fazer para herdar a vida eterna? E eles falam sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos nós mesmos. E muitas vezes a gente se depara com situação onde nós mesmos fazemos para as pessoas aquilo que nós não gostaríamos de receber. Ao passo que esse samaritano, ele ensina
a fazer com o outro, a se importar com o outro e fazer com o outro aquilo que ele gostaria que fosse feito com ele. E a vida daquele homem, a história daquele homem é marcada por causa da atitude do bom samaritano. E sabe por que eu estou gravando esse vídeo? Porque ontem eu vivi uma experiência muito bonita, muito tremenda na minha vida. Ontem nós estamos aqui no Manaim, que é o acampamento, e ontem à noite a gente estava aqui no encontro e uma mulher, essa mulher me conheceu através de um vídeo como esse que você está vendo agora. E naquele dia eu ministrei uma palavra e eu nem sei bem certo qual foi. Eu tenho alguns vídeos lá gravados no YouTube e eu nem sei qual foi a mensagem que ela ouviu, mas ela me disse ontem que ela tinha ouvido um vídeo e que aquele vídeo, que aquela palavra fez total diferença na vida dela, porque isso aconteceu no começo do ano e ela estava afastada dos caminhos do Senhor. O filho dela estava passando por uma luta terrível, muito intensa, e ela estava afastada do caminho do Senhor, triste, desanimada, perturbada, e ela disse que começou a ouvir aqueles vídeos, ver aquelas mensagens, e Deus começou a falar ao coração dela. E ela foi se levantando através daquelas palavras, e ela voltou para a igreja, ela abriu uma célula, hoje ela é líder de célula, e hoje ela está aqui, fazendo esse encontro dos 120, no mesmo lugar junto comigo. E ela veio e me abraçou e me agradeceu. E por que eu estou contando isso? Porque, de alguma forma, aquele ato de compaixão, porque às vezes a gente pensa que a gente não tem muito para oferecer, né? Eu estou aqui gravando esse vídeo e às vezes a gente pensa assim, mas gravar um vídeo é tão pouco. Ministrar uma palavra ou falar sobre um determinado assunto que talvez, não que eu domine esse assunto, mas que eu tenha vivido uma experiência real. E às vezes a gente pensa assim, mas é tão pouco, parece que às vezes nada a ver, mas às vezes um ato tão simples, né, como aquele ato de colocar sobre as feridas daquele homem, da parábola, o vinho e azeite, fez total diferença na vida daquela pessoa. E o meu testemunho hoje é dizer que talvez aquilo que eu fiz, né, de gravar um vídeo, colocar lá e aquela mulher pôde ouvir, e esse vídeo fez total diferença na vida dela, e hoje ela está aqui, né, para receber mais, para aprender mais, para conhecer, para se fortalecer. E eu fico feliz de saber que de alguma maneira, né, algo tão simples, né, o meu vinho e o meu azeite, naquele dia foi um vídeo, né. Eu espero que esse vídeo que eu estou gravando sobre compaixão seja na tua vida como um vinho e azeite, que você também seja estimulado a deixar Deus usar a tua vida, né, como na parábola do samaritano, como o samaritano foi usado, né? Que eu possa ser usado e que eu possa ser usada e que você possa ser usado, né, com compaixão. Que você seja estimulado nos dias de hoje, talvez, a parar tudo que você está fazendo, por mais limitante que seja a situação que você esteja vivendo, que você possa olhar para alguém do teu lado, como aquele homem olhou naquele dia, e que você possa parar tudo, por mais importante que seja, né, o que você esteja fazendo, mas que a gente possa olhar para o lado e perceber que às vezes tem pessoas que precisam muito, né, de uma palavra, de um afago, de um toque, de uma palavra talvez como essa, mas eu acredito assim, que aonde esse vídeo aqui ele não puder chegar, aonde a minha história não puder chegar, né? A minha história chegou até a vida daquela mulher que eu estava falando, né? Que eu estava falando ainda há pouco. Mas talvez esse vídeo e a minha história não chegue aonde você pode chegar. Talvez você, com uma palavra, com uma oração, com um gesto, levando alimento para alguém, levando um vestuário para alguém,
de alguma forma se importando com a vida de alguém, que você possa fazer diferença, que você possa ser usado por Deus, movido por compaixão, né?